No dia 21 de abril, Brasília e o Correio Brasiliense celebrarão seus 65 anos. Dando início às comemorações, o jornal Correio Brasiliense lança hoje a exposição Quando os Brasilienses se Encontram. A exposição está aqui ao nosso lado. Acho que a maioria já tiveram a oportunidade de ver a delicadeza, a importância dessa exposição para a cidade. Este evento conta com o apoio do SESI, Serviço Social da Indústria, do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, da ADMDF, Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, da Casa de Chá, que nos recebe hoje, do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, e do SESC, Serviço Social do Comércio. Nosso muito obrigada por essa parceria. Ainda hoje teremos a oportunidade de um bate-papo super bacana sobre o tema da exposição, revivendo momentos especiais de nossa capital. Eu sou Andréa Naline, comunicadora institucional do Correio Brasiliense, e para boas-vindas eu convido à frente Guilherme Machado, presidente do Correio Brasiliense. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos. Esse coquetel aqui de lançamento da nossa exposição, né, virou um encontro de amigos. Então, eu vou me poupar na nominata aqui, porque eu não teria que citar todos os presentes. Foi um coquetel petit comité, né, para os amigos, os nossos amigos, amigos do Correio Brasiliense. Eu comemorar 65 anos, né, do Correio Brasiliense, da TV Brasília, né, dos Diários Associados do Distrito Federal e da nossa capital, Brasília, é muito emocionante, é muito importante. E eu achei o viés que foi escolhido pelo nosso pessoal. Parabéns à nossa equipe pela seleção das fotos, pela organização do evento. Esse viés de onde os brasilienses se encontram, né, foi um viés completamente inovador, diferente, porque nós já fizemos várias exposições sobre política em Brasília, a capital federal, a arquitetura de Brasília, né, e nunca tratamos das pessoas do brasiliense, né, porque um último estudo que eu vi sobre o Brasil, né, o Brasil foi considerado um dos países do mundo que tem a maior diversidade cultural, étnica, né? Nós somos um aglomerado de pessoas de todo o mundo, né? E Brasília, gente, Brasília é o retrato do Brasil, né? Então, Brasília, vieram pessoas de todos os cantos do nosso país, né, e se reuniram aqui em Brasília. E a cada dia que passa, eu, às vezes, fico... porque a gente sempre pensava, né, não, Brasília tem mineiro, tem carioca, tem nordestino, tem o pessoal do norte e tal coisa. Agora não, agora tem a geração de Brasília, né? As pessoas que nasceram em Brasília. E essas pessoas se encontram, né? Então, eu acho que a felicidade da seleção das fotos, que ali nós temos momentos de alegria, momentos de luto, momentos de comemoração, né? Momentos políticos. Então, quer dizer, os brasilienses se reúnem em todos os momentos importantes para Brasília e para o nosso Brasil. Tá? Muito obrigado pelo carinho, por vocês todos estarem aqui. Tá? Obrigado ao Zé Aparecido, né, que é um parceiro que está sempre com a gente. E tenhamos todos, né, uma boa noite, uma noite agradável. Muito obrigado. Na sequência, eu convido o senhor José Aparecido Freire, presidente da FEComércio, para uma palavra. Por favor. Boa noite a todos e a todas. Vou fazer o mesmo que o Guilherme fez. Cumprimentar o Guilherme aqui, em nome dele, em nome do Correio Brasiliense. Cumprimentar todos os presentes, agradecer a presença aqui nessa casa emblemática. O único lugar no Brasil
que tem uma casa de chá é aqui na Praça dos Três Poderes, porque só existe uma no Brasil, na capital de todos os brasileiros. E essa casa aqui, ela, quando foi criada por Niemeyer, o objetivo é que fosse um ponto de encontro. E até por isso que fala, onde os brasileiros se encontram. Então, aqui, nós, no dia 31 de março, completou 9 meses de funcionamento. Foram 115 mil pessoas atendidas. Nós entramos agora, no início do ano, na rota 150 do mundo das casas de chá. No Brasil só existe 2. Uma, graças a Deus, é a casa de chá que está aqui em Brasília. E a casa de chá, para quem não sabe, ficou fechada há mais de 20 anos. E o sistema FEComércio DF, através do nosso braço SENAC, uma parceria com o GDF, com a Secretaria de Turismo, com o IFAM, Leandro Graz estava aqui, não sei se ainda está, mas agradecer, porque foi uma luta, Guilherme. E todo mundo falava, Zé, você não vai conseguir, Zé, é muito difícil. Eu falava, é difícil, é prédio com mais de 22 andares. Nós vamos conseguir, se é difícil é porque vai ser bom para Brasília. E o nosso objetivo era esse aqui, fazer um cardápio com as características de Brasília. Para quem não sabe, aqui todos os produtos que nós comercializamos são produtos de Brasília. O vinho, champanhe, café, o queijo, o piqui, né? O piqui acho que é do meu Goiás, né? Porque também é muito, né, Jamal? Mas assim, é um lugar, nós temos um cardápio, muita gente pergunta, na casa de chá só tem chá? Não. A casa de chá, tem café, tem vinho, tem pão de queijo, tem lanche, vinho de Brasília, tem lanche, tem almoço. E nós funcionamos aqui de quarta a domingo, de 10h30 às 19h30. E às terças-feiras, nós não abrimos para o público, mas nós deixamos à disposição para eventos. Então, quem, o TJ, se quiser fazer uma reunião aqui, cabe aqui 40 pessoas na parte interna, mas algumas que podem ficar na parte externa. E é um cardápio próprio, pode chegar aqui, pode escolher, a gente tem toda a estrutura para atender. Então, a casa de chá é isso, é para atender Brasília. Eu sei que muitas pessoas, muitas vezes falam para mim, Zé, eu não fui na casa de chá ainda, como é que é? Eu falo, você tem que ir lá para ver, porque é um lugar maravilhoso. E com essa abertura da casa de chá aqui, nós conseguimos que o governo do Distrito Federal, o IFAM e o governo federal fizessem a revitalização da Praça dos Três Poderes, que está em projeto, acho que, se não me engano, dia 21, agora vai ser apresentado um projeto amplo de revitalização disso aqui. E a gente queria tirar da Praça dos Três Poderes aquela data horrível. Então, o pessoal só falava casa de chá aquela data. Hoje, Praça dos Três Poderes aquela data. Hoje eles falam Praça dos Três Poderes, casa de chá. Então, graças a Deus, nós conseguimos quebrar um pouco isso, né, porque isso era muito ruim para Brasília, né? Então, graças a Deus, isso acabou um pouco e esse aqui virou um ponto de encontro. Então, sejam muito bem-vindos. Guilherme, parabéns pela exposição, parabéns ao Correio Brasiliense, exposição linda. Então, o Correio Brasiliense é o jornal, é o único jornal impresso que eu conheço hoje que ainda nós lemos, né? Eu leio o Correio Brasiliense todos os dias. Então, assim, parabéns a todo o grupo, né, Diários Associados, Correio Brasiliense, TV Brasília, coluna da Samanta, que é a coluna que divulga muito o trabalho do setor produtivo. Mas é isso. Isso aqui é a casa de chá, é de todos os brasileiros, é de todos os brasileiros, é do mundo inteiro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine sempre, dê muita saúde. Muito obrigado. Gostaria de chamar Jamal Jorge Bittar, presidente da Fibra. E aqui também representando o presidente da CNI, certo? Certo. Obrigado, gente, obrigado. Obrigado por me ceder a palavra. Boa noite a todas e a todos. E, nossa, tem luz demais aqui, bem assim. Pior que esse monte de iluminação realça os defeitos da gente, né?
Esse é um grande problema. Cumprimento aqui a todas e todos e, em nome da deputada Paula Belmonte, que eu a vi agorinha, cumprimento todas as mulheres e, em nome do nosso amigo, governador Paulo Otávio, e o conselheiro André Clemente, grande amigo também, cumprimento todos. E, óbvio, amigo Zé Aparecido, um grande parceiro, que conduz a entidade irmã, que é a FEComércio, com excelência e competência. Viu, Zé? O seu trabalho, Deus tem abençoado e você tem dado assim uma importância cada vez maior nas ações do FEComércio na cidade. E, claro, meu amigo Guilherme, né? Meu amigo mineiro, bom papo, e a todas aqui. Zé, você só esqueceu de mencionar, aqui não tem uísque não, né? Só vinho. Não, já é um destilado adequado. Gente, olha, a síntese do que eu queria falar em duas coisas. Primeiro, sobre o Correio Brasiliense. Graças a Deus, nós temos o Correio Brasiliense em Brasília ainda. Veículo de comunicação sério, com pautas sérias, conduzido com seriedade, sempre com muita inteligência, imparcialidade, brilhantismo, e que é capaz de transformar um evento nesse numa informação tão importante para o Distrito Federal através dessas fotografias. A deputada Paula Belmonte, não sei se saiu, ela me relatava ali que ela tem algumas memórias de criança e quando ela viu algumas fotografias, se lembrou e ficou bastante emocionada. A fotografia fala muito mais do que qualquer outra leitura. Nada mais reproduz uma mensagem e retrata a história do que a fotografia. Muito obrigado por Brasília. É muito bom, Guilherme, ser parceiro com o brasileiro sempre. Toda imprensa séria. Vocês são sobreviventes porque são competentes, graças a Deus. Ô, Zé, com essa casa aqui maravilhosa, parabéns pela ousadia de renovar essa casa e nesse ponto de referência. A Casa de Chá, sempre, claro, um lugar muito charmoso, que, como o Zé falou, 20 anos atrás, durante 20 anos, ficou sem atividade, um lugar maravilhoso como esse. E parabéns pela maneira que você tem conduzido. Eu já pedi para embalar pão de queijo para levar para casa, especialmente os com piqui, porque eu não vou dar conta de satisfazer minha fome integral do jeito que eu gosto, pão de queijo de piqui. E finalizo dizer algo que me toca muito. Esse momento de elegância e simbolismo da cidade. Tratando de 65 anos, me perdoe, mas não irá só, vou traduzir o que eu falei a minha entrevistadora. Essa região ela é muito simbólica. Aqui nós temos os maiores eventos da República. Inclusive, me perdoe o Dia da Vergonha. Foi 8 de janeiro de 2023. Eventos como esse, eu não estou politizando, não. Eu, por ser um morador daqui de Brasília e acompanhar todo aquele processo, eu me sinto constrangido em contar para as pessoas que nós passamos por aquele momento. Mas existem muito mais temas para que nós tenhamos a vangloriar a nossa cidade do que aquele. Inclusive, aquele reforçou o espírito democrático do Brasil e dessa cidade. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigada pela delicadeza das falas, pela contribuição. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, SESI, SENAI, ADMDF, Casa de Chá, SENAC, FEComércio e SESC. O nosso muito obrigada. E agora um momento também muito especial. CB Talks, quando os brasilienses se encontram. Para conduzir esse bate-papo legal, Carlos Alexandre de Souza, editor de Política, Economia e Brasil do Correio Brasiliense. E o nosso convidado especial para esse bate-papo, Adriano Siri, ator, arquiteto e escritor. E mais algumas coisas que eu não ouso dizer. Carlos Alexandre, a palavra é sua. Tenham um bom bate-papo.
Adriano, boa noite. Onde é que a gente veio se encontrar, hein? Que bom, hein? Que bom. Por favor. Que momento. Depois de tantas belas falas, aqui estamos nós, Carlos Alexandre. Quanta história. Muita história. Eu só, evidentemente, eu queria não posso deixar de falar aqui, na sequência de outras manifestações que foram feitas aqui, a respeito de Brasília. E eu, particularmente, gostaria de deixar registrado a minha felicidade dupla de estar participando desse evento, por dois motivos. O primeiro é porque muitas dessas fotos que estão aqui, eu fiz parte da cobertura desses eventos, por exemplo, a Paz do Trânsito ou a chegada da Seleção Brasileira em 2002. Quer dizer, então eu, como jornalista, eu me sinto muito orgulho e muito feliz de ter participado do registro histórico desse que vocês estão vendo aqui na exposição. E o segundo motivo que me deixa muito feliz é pelo fato de eu ser brasiliense. Sou nascido em Brasília, então é com muita alegria que eu vejo a cidade onde eu nasci, que eu amo, sem reservas. Amo Brasília em qualquer lugar onde eu estiver. Sempre vou defender a cidade. E ver isso tudo aqui, essas pessoas que estão reunidas aqui para celebrar essa cidade que é tão importante, que é tão viva, que é muito mais do que simplesmente esse teatro político que a gente vê aqui, eu acho que esse é o momento ideal. Então, eu gostaria de deixar isso registrado. E eu queria perguntar a você, Adriano, você que também está há muitos anos aqui, eu queria que você contasse para a gente qual a lembrança que você tem de Brasília que mais te afeta, assim, sabe? No sentido de encontrar pessoas. Qual é a sua primeira lembrança na sua memória afetiva, assim, de Brasília? Dos amigos, da turma que você lembra? Bem, primeiramente, eu quero agradecer muito esse convite. Quando eu fui convidado, eu registrei que, para mim, é uma honra estar aqui, porque eu me sinto como se eu fosse o brasiliense para falar desse encontro dos brasilienses aqui com você. Você que temos histórias de tantos e tantos anos juntos, mas eu me senti muitíssimo honrado com isso, muitíssimo feliz. Então, eu agradeço a todos do Correio. O Correio, para mim, para quem não sabe, eu fiz parte do grupo. Entre 97 e 99, fui comentarista de cultura da TV Brasília, e foi um momento de muitas descobertas, muitas amizades, muito carinho. Foi muito bom para mim ter estado com esse grupo incrível. Brasília, eu me sinto muito também honrado pelo fato de ser carioca, mas reiteradamente dizer para quem quer que seja, onde quer que seja, que o meu coração é brasiliense. Eu sou de Brasília. Eu tenho o maior orgulho de levar o nome de Brasília, junto com os melhores do mundo, por todo o Brasil. Levar a alegria de Brasília, levar a cultura, a arte produzida em Brasília e levar o lado, portanto, o lado humano de Brasília. Brasília já é tão visada nos telejornais como a cidade da política e tudo, onde nós estamos. Eu lembro, você estava me perguntando isso, e eu estava comentando que essa casa de chá aqui, no final dos anos 80, você vai lembrar disso? É verdade. Era um ponto de encontro quando a gente, no Réveillon, as pessoas normalmente celebravam nas suas casas e vinham para cá. A gente trazia as garrafas de vinho, todo mundo, isso aqui ficava lotado. Então, aqui ao redor dessa casa onde a gente está. Então, é muito emocionante, é muito emblemático. Eu acho que vocês todos caminham por aqui e veem, isso parece uma visão de sonho. Nós estamos no meio de um sonho. A maneira como a exposição foi montada, à noite, ela é uma coisa onírica, é uma visão onírica. Está lindo, parabéns. Ficou muito bonito. E essa coisa dos encontros, é tanta coisa. Eu trabalho com o público, com a alegria do público. Então, são vários momentos. Uma sala do teatro, uma sala Vila Lobos lotada, aplaudindo, é eternamente memorável.
E eu vi entre as fotos a chegada da seleção brasileira, se eu não me engano, uma delas de 2002. E meu filho, e eu estava no Eixão, na altura da 8, onde eu moro, e ele tinha semanas. Então, eu me encontrei nas fotos que vocês, muito, me encontrei. No Concerto Cabeças, nas diretas. Então, eu acho que eu não teria um momento, Carlos, eu teria uma vida de encontros aqui. Maravilha. Eu acho que tem uma coisa importante, assim, a gente que conhece Brasília de décadas, essa questão do encontro, eu acho que ela é muito importante, porque Brasília, vários aqui podem relatar isso, houve um tempo em que Brasília as pessoas moravam muito distantes umas das outras, né? Brasília não era essa aglomeração que ela tem hoje. Eu me lembro que quando eu era menino, eu morava na 213 Sul, e eu lembro que à noite, quando chegava 8 horas da noite, mais ou menos, aquele silêncio, você conseguia ouvir o barulho da motocicleta na L2 Sul, que era lá embaixo, e aí você conseguia ouvir. Então, essa coisa do encontro era muito importante para a gente. A gente dava muito valor a isso, porque as pessoas ficavam distantes, tinha ainda aquela questão de Brasília, de você mora onde, qual quadra, então você é militar, ou você é funcionário público, ou você é do Banco do Brasil, ou você é de diplomata, quer dizer, havia essas divisões, e quando você podia quebrar essas divisões, se encontrar, isso era um momento realmente excepcional. Assim. Você falou da 308 Sul, e eu me lembro de um show na Escola Classe, na 308 Sul, um show da Legião Urbana, que eu vi esse show. Era janeiro de 85, eu era menino, eu tinha 15 anos. E era exatamente essa ideia. Olha, tinha pouco mais de 100 pessoas no show. E as pessoas, e eles tinham acabado de vir, eles tinham gravado o primeiro disco, tinham acabado de gravar o primeiro disco, e estavam fazendo esse show ali na Escola Classe, pertinho. Então, assim, e tinha exatamente esse sentimento da turma, né? O Renato Russo falava muito isso, né? A turma da colina, as turmas que havia em Brasília. Então, é muito interessante essa coisa do encontro, como isso é importante para Brasília, sabe? Você falou uma coisa interessante, todo mundo morava, era um perto longe, né? A gente fazia as coisas a pé. Em 1982, eu tinha 14 para 15 anos, morava na 216 Sul, estudava no Maristão. E eu lembro que eu saí caminhando e fomos recolhendo, digamos assim, amigos, até o centro de convenções para assistir um memorável show do Mel da Terra. Cai dos ares. Era muito bom. E depois voltava a pé. Ou indo para o Gilbertinho, descendo a ponte, ir para o Gilbertinho, já em 89, 88. Quer dizer, eu acho que nós somos vencedores. Eu morei, depois de 84 a 96, eu morei na QI 16 do Lago Norte. Olha só. Rapaz, era longe, era estrada. Mas era muito bom, porque a gente fazia questão de se encontrar. Né? Todo mundo fazia muito essa questão de se encontrar. Eu acho que isso sempre foi dessa nossa geração. Né? Eu me formei arquiteto na UNB, do lado da Faculdade de Comunicação, onde eu conheci vários... Nós éramos vizinhos, né? Na verdade. Exatamente. Vários amigos ali que foram para o jornalismo, foram para o cinema, o Zé Eduardo Belmonte e outras pessoas tão legais. E a gente se encontrar, bom, não tinha celular, então, normalmente, a nossa mesa de comando, de controle, era o Beirute. É verdade. As pessoas iam para o Beirute. A base era o Beirute, né? Enfim, Brasília tem muitas histórias e muitas conexões mesmo. Você tem uma das fotos que estão aqui na exposição, que me chamaram a atenção, eu estava olhando ontem, exatamente na 308 Sul, e aí depois eu queria que você contasse como é que é essa sua história com a 308 Sul, que é a visita da Rainha Elizabeth a 308 Sul em 1968. Então, e a gente estava especulando aqui quais seriam os motivos. Certamente é porque era a quadra modelo no projeto de Lúcio Costa. Você, que é arquiteto e que mora na 308 Sul, inclusive divide aqui com o pessoal algumas curiosidades, que você é um morador, digamos assim, ilustre da 308 Sul. Por quê? Né? É o primeiro morador. Né? Aí seria interessante você explicar isso. Eu fui parar na 308 Sul porque
2001, encerrando um trabalho que eu fazia no Rio. Eu tinha apartamento no Rio e alugado na 113 Sul. E precisava sair do apartamento da 113. E quando a corretora de imóveis falou, olha, tem na 204, tem ali e aqui, e tem na 308 Sul no Bloco A, por telefone ou no Rio. Eu falei assim, fecha. Pode fechar, pode fechar. Não, mas o senhor não viu o apartamento. Eu falei, fecha, não tem problema, eu vou para lá. Estou nesse bloco até hoje, no mesmo bloco, até hoje, de inquilino, passei a proprietário, mudei de apartamento, tive a oportunidade de fazer uma loucura, que foi adquirir... Essa foi só uma, né, Adriano? Essa foi só uma delas, né? São as que a gente pode comentar aqui. Adquiri o 201, coloquei um elevador e por um tempo foi o único duplex que já existiu na 308 Sul. Mas aí o casamento acabou, aí cada um ficou com um apartamento. Mas foi uma aventura interessantíssima. Mas eu costumo dizer, eu vou até cometer aqui sair do protocolo, que já não é muito rígido, enfim, mas eu vou dar uma coisa que me orgulha muito. Eu costumo dizer que eu moro no endereço mais ilustre, mais icônico de Brasília. Porque eu moro... aquilo que eu fiz com você ontem. Qual é a quadra modelo? 308 Sul. Qual o primeiro bloco? Bloco A, né? Qual o primeiro apartamento? 101, não é isso? Então, pode chegar para um café ou para um vinho lá, que Não, o endereço mais emblemático. Né? Adriano, né, cara? É o endereço que eu... Então, eu realmente sou muito brasiliense. Agora, certamente, 68, a gente quer participar de tudo, né? A gente quer estar em todas as histórias. Mas na aventura da Rainha Elizabeth, eu não estava presente, até porque eu nasci em 68, ainda estava no Rio, ainda nem tinha chegado. Mas certamente foi por isso. A quadra modelo é a quadra modelo por ela fazer parte ali da unidade vizinhança e já estava pronta, certamente, ou quase pronta, e tem os principais, a mão e o gênio dos principais criadores. Então, nós temos o Lúcio na Concepção, Oscar na Igrejinha e em outros edifícios que estão ali na unidade vizinhança. Temos Burle Marx nos Jardins e temos Atos Bulcão nos azulejos da Igrejinha e em alguns outros. Então, é um privilégio, né? Anísio Teixeira. Na escola. Né? Exatamente. Não, até eu estou falando assim, tem tanta gente importante, relevante ali, que não daria para citar todo mundo, mas é um privilégio para todos nós, eu acho. E é um encontro também, né? O encontro de cada um ali, né? É fantástico, fantástico. Extraordinário. Tem uma outra foto que eu estava vendo, que aqui na exposição Oportunidade, eu acho que é importante a gente dividir essa memória afetiva aqui com todo mundo, que é várias pessoas caminhando no eixão. Né, no sentido do eixão do lazer, que é algo que tem décadas aqui também. E é interessante observar esse contraponto também que existe da campanha de paz do trânsito, que foi promovida pelo Correio, com uma passeata também no eixão. Quer dizer, então, veja, o eixão, você lembra disso? O eixão que era conhecido como o eixão da morte, passou a ser o eixão da vida, e que hoje ele continua tendo uma importância fundamental para o encontro desses brasileiros. Né? Como é que você vê isso? Eu vejo com muita alegria. Infelizmente, eu não posso desfrutar como eu gostaria, porque a minha vida realmente me priva da maioria dos finais de semana em Brasília. Mas uma coisa que a gente conversou ontem e que eu acho encantador, que não está acontecendo agora, mas que tem aí alguns anos, talvez 10 anos, como o brasiliense assumiu Brasília, como o brasiliense voltou a ter um amor, uma admiração. Antigamente, as pessoas passavam as férias, as pessoas viajavam nas férias de janeiro, né, de dezembro, e você ficava, porque
você não pôde ir, seus pais não puderam te levar para lugar nenhum, você ficou. Aí você voltava para a escola e as pessoas falavam assim, você foi para onde? Eu falei assim, não, eu fiquei aqui. Ah, tadinho. Porra, era uma... Porque a cidade ficava um vazião. Hoje é uma... Assim, aquele eixão do lazer na Asa Norte, aquilo é de uma energia, é de uma vibração, é o brasiliense gostando de estar em Brasília, vivendo Brasília. Então, nessa história do eixão, a Asa Sul também é muito vibrante. Eu sou um asa sulista, não sei, de coração, mas eu não posso deixar de admirar aquela energia que existe no Eixão Norte e pelas quadras da Asa Norte, pelas comerciais, tudo. Mas, em especial, no caso do Eixão, acho espetacular. Eu tenho algumas histórias do Eixão, inclusive o Eixão do Lazer, domingo. Eu lembro de eu voltando de um casamento e aquele tempo era diferente, né? A gente cometia umas coisas que não poderia fazer. Mas eu voltando domingo de manhã, portanto, virei à noite, amanhecendo o dia. E, de repente, eu entro no Eixão Norte, voltando para a QI 16 do Lago Norte. Aí eu escuto um barulho eu no meu carro, escuto um barulho do meu lado e vejo uma moto da PM. Aí eu encostei, ele falou assim, tudo bem, o senhor está bem? Eu falei, estou bem, tudo certo. Ele falou assim, não sei se o senhor percebeu, mas o senhor está no Eixão do Lazer. Cara, mas eu passei, eu não atropelei cone nenhum, naturalmente. É porque eles não tinham fechado. Mas aí foi bom, que eu fui com 2 batedores até a ponte do Bragueta. Gentilmente acompanhado. Gentilmente me acompanhando, cheguei bem em casa, estou aqui. Muito bem. Mas é interessante essa questão do brasiliense se apropriar dos espaços e, particularmente, dessa questão, como você disse, das férias ou dos feriados, né? Esse ano, agora, eu tirei folga no Carnaval no jornal, consegui tirar a folga no Carnaval. E eu não viajei, fiquei em Brasília. E por 2 dias eu resolvi ir para a rua para ver o que estava acontecendo. E eu fiquei assim, impressionado com o entusiasmo das pessoas. Eu vim aqui no Eixo Monumental para ver o Divinas Tetas, que estava comemorando os 10 anos já. Lotado, já né? são 10 anos. Assim, cheíssimo, muito cheio, assim, coisa de 20, 30 mil pessoas aqui. E as pessoas cantando. O Alexandre, do Nat Roots, estava. Na hora que eu cheguei, eram umas 4h30, 5 horas da tarde, e todo mundo ali entregue, cantando. Isso foi, não me lembro exatamente que dia que era, acho que era sábado ou domingo. Na terça-feira, eu fui na Asa Norte, onde tinha a concentração do Calango Careta. Isso era... aquele calangão, aquele dragão. E aí isso era por volta de meio-dia, mais ou menos. Aquele monte de gente reunida, todo mundo fantasiado, lembra Olinda, né? Assim, esses carnavais de rua. E daí a pouco sobe o Calango, tá lá com um dragão assim, e o bloco e a fanfarra tocando, e todo mundo desce aquele bosque da 105, 106 Norte, indo em direção ao Eixinho e ao Eixão. E aí daí a pouco todo mundo fica lá. Assim, de novo, sabe? E eu olhando assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Sabe? O Carnaval de Brasília, essas coisas são... Eu acredito muito no incentivo público para a produção artística, porque há muitas tendências que não conseguem se firmar comercialmente e que precisam estar registradas. Mas é interessante como o espontâneo, o popular, é o que se mantém, né? De alguma forma. Então, o Carnaval Brasília está se firmando com esse Carnaval dos blocos de uma forma muito bonita, muito divertida, muito feliz, né? Eu tenho uma história de Carnaval, posso contar rapidamente? Por favor. Quando nós tínhamos as escolas, né, que agora estão em suspenso, eu não sei exatamente, infelizmente, por quê, mas as escolas produziam, né, foram desfiles no Eixão, foram no Eixo Monumental, já na Ceilândia, já houve desfiles. Caldeirão, né, da Folia. Exatamente. Eu, inclusive, pude, na época que eu trabalhava como comentarista, eu pude acompanhar
ao vivo algumas transmissões que a TV Brasília produziu. Mas, enfim, nós estávamos a Companhia Os Melhores do Mundo foi homenageada pela Aruc. Então, nós íamos ganhar Nós ganhamos um samba-enredo. Tudo foi produzido, participamos dos ensaios. Estava lindo, estava lindo. Muito emocionante, os carros começando a ser construídos. E quando nós fomos, aquele carnaval, quando nós seríamos homenageados, foi cancelado o Carnaval de Brasília e nunca mais houve. Ou seja, vocês enterraram o samba, foi isso? Nós acabamos com o Carnaval de Brasília, fechamos a Aruc. E aí, para complementar, quando nós gravamos nosso primeiro DVD, Notícias Populares, foi no Canecão, no Rio. Meses depois, o Canecão fechou. 2 anos depois, nós gravamos Hermanoteu na terra de Godard, no Citibank Hall, em São Paulo. O Citibank Hall fechou. Portanto, Zé Aparecido, eu espero que a Casa de Chá... Vida longa, a Casa de Chá. Vida longa. Está na hora da virada, Adriano. Pelo amor de Deus. É hora da gente mudar isso. Mas viva o Carnaval de Brasília. Com certeza. Eu acho que também tem uma fase importante também, como a cultura ela tem esse papel, né, de agregar as pessoas, de reunir. E nós dois tivemos assim uma trajetória, como você citou, comum aí também na contribuição cultural, vocês assim, de uma maneira espetacular, fora de Brasília e tudo mais. Mas é exatamente essa época onde Brasília tinha também, como ainda tem hoje, essa mobilização dos brasilienses pela cultura. E eu lembro de uma época muito vibrante desse tempo, nos anos 90, que você tinha o jogo de cena e você tinha a feira de música. A cada semana era uma semana jogo de cena, outra semana feira de música. Como é que é essa época para você, os encontros que você teve dessa época? Você lembra? Cara, eu lembro com muito carinho, com muito amor, com muita alegria. É como você falou, nós éramos... Eu acho que nós, como eu disse aqui, nós fomos muito insistentes, nós fomos muito valentes. E era uma época em que a gente queria se encontrar. Todo mundo queria, existia uma tendência, um movimento, as coisas não eram pulverizadas, as coisas não eram tão descartáveis, né? Então, hoje tudo muito rápido, é um story, você posta o story, acabou, registrei, passou, foi embora. Aquilo não, aquilo era de verdade. E ali, jogo de cena e feira de música eram produções, como você falou, quinzenais alternadas, onde na feira de música eram apresentadas as bandas da cidade, normalmente com uma atração mais legal, e várias bandas antes, e o jogo de cena com teatro, com dança, com poesia, com filme, tinha tudo. O jogo de cena era realmente um caldeirão maravilhoso. E aconteceu em vários lugares emblemáticos da cidade, né? Aconteceu... principalmente no Teatro Garagem do Sesc, exatamente, na 913 Sul, onde muitas coisas aconteceram e foi muito legal. Aconteceu também no Teatro da Caixa, e eu acho que todo mundo tinha essa fome de fazer, cara, né? E de assistir o outro, de ver o que o outro estava fazendo. É um tempo muito especial e muito importante para a produção cultural de Brasília, não tenho dúvida. Você estava comentando ontem, quando a gente fala muito de ontem é porque a gente fez um ensaio, né? A gente procurou ensaiar. Vocês estão vendo o profissionalismo do nosso ensaio. Mas, falando dos pontos de encontro hoje, né? E você comentou um que é tema da nossa exposição aqui também, é o Parque da Cidade. Né? Que o Parque da Cidade é a grande praça, digamos assim, é o grande ponto de encontro daqui da cidade. O que você gosta de fazer no Parque da Cidade quando você vai e o que te chama a atenção lá? Eu já frequentei muito mais o parque. Hoje eu frequento menos. Não riam, mas eu já corri 10 km por dia. Foi esse tempo que eu corria 10 km por dia. A gente não fotografou isso, Adriano, desculpa. Pois e o parque é engraçado, né? Porque tem sempre aquela pessoa, sempre a pessoa enjoada, né?
mas o parque não tem sombra nas árvores. Ah, deixa de ser chato, cara. O parque é ótimo. O parque é maravilhoso. Ah, mas agora derrubaram os pinheiros. Ah, que saco. Cara, o parque é maravilhoso. O parque é incrível. A gente gosta dessas coisas, dos superlativos, né? O Eixão é a maior avenida do mundo. O parque é o maior parque urbano. Mas não é por isso. O parque se consolidou, sim, como um ponto de encontro. Eu tenho uma... quase como um oratório para mim, aquela ponte do estacionamento 10, ali naquele lado, que você vê a torre de TV. Termino a minha caminhada, paro ali e vislumbro isso, essa imensidão que o parque nos proporciona. Não tem árvore, mas tem árvore para caramba, aliás, tem muita árvore. Mas eu acho que o parque foi para todas as tribos, né? E lembrando, então, dos anos 80, 90, dos anos 70 até, que eu nem estava aqui, mas essas coisas aconteceram, que era a Festa dos Estados. Tem foto aqui também. Né? Festa dos Estados, que era uma coisa incrível, porque, né, você via as coisas aqui, né? A barraca do Maranhão, a barraca do Pará, a barraca do Rio Grande do Sul, e também a Festa das Nações. Exato. Olha, o parque, para quem soube aproveitar, soube viver, soube se deslumbrar com isso tudo, foi e continua sendo um grande ponto de encontro para quem é atleta, para quem tem criança, para quem tem cachorro, para quem vai passear, para quem vai namorar, para quem vai curtir. Eu até pouco tempo não tenho feito, mas eu faço piquenique lá. Olha só. É uma delícia, cara. Você para 2 horas e fica ali, sabe, curtindo. Você está dentro de casa, você está do lado da sua casa, você está do lado do seu trabalho. Correio Brasiliense faz assim, você cai dentro do parque. É verdade. Né? Então, é maravilhoso. O Parque da Cidade é o melhor parque do mundo. Tem uma coisa que eu queria, uma curiosidade também, ainda no nosso papo preparatório de ontem, que é específica aos melhores do mundo, né? A primeira pergunta que eu gostaria de saber, para você dividir aqui com as pessoas, é como é que vocês que viajam o Brasil inteiro e se apresentam como artistas de Brasília, como é que vocês ouvem? O que as pessoas falam para vocês no momento que vocês dizem que vocês são a companhia de comédia da capital federal? Carlos Alexandre, quando começamos em Açaí, nós começamos, aliás, tem uma história nossa, você lembra de uma história? Quando nós começamos a sair para valer, nós começamos a sair em 96, fomos para o Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, fomos insistindo. E quando nós começamos a ter alguma visibilidade, uma coluna aqui num jornal, um detalhe, uma nota ali, as pessoas invariavelmente começavam com aquele clássico parágrafo: nem só de política vive a capital. O clichê, né? E na verdade, como artes cênicas, como grupo de teatro, não houve ninguém antes da gente com essa força. Mas já tinha o rock, e tinha alguns nomes assim, solitários do teatro, da TV. Mas sempre, assim, começava sempre com essa história de mais se faz além de política na capital. E isso, eu acho que hoje as pessoas já estão mais acostumadas com isso. De alguma maneira surpreendente um grupo de teatro. Não é nem público, mas às vezes é motorista da van que está com a gente. Vocês são do Rio? Vocês são de São Paulo? Vocês são de Brasília? São de Brasília? Aí, bom, é chatíssimo, mas quase sempre. Amigo do Lula. Assim, porra. Como assim? O senhor deputado. Porra, aí volta esse vício de que Brasília é uma cidade exclusivamente política. Mas hoje em dia não. Hoje em dia também, a gente conversou sobre isso. No teatro, tudo bem que nós somos o nome talvez o mais forte, mas na música a gente está vendo coisas incríveis, né?
como, bom, o Nat Roots está tocando pelo mundo. Exato. Pelo mundo. Raimundos continuam tá menos. A gente falou o bandolinista Hamilton de Holanda, que é um cara, assim, mundial também. Tem tanta coisa boa acontecendo. Os móveis coloniais de Acaju voltaram agora a se encontrar e a fazer turnês. Fizeram no Rio, fizeram em Brasília, vão fazer São Paulo e Belo Horizonte, com muito sucesso, com muita alegria. Levam também, e levam mesmo o nome de Brasília, o Esdras, outros caras da banda que tocam solo. Então, hoje já não é uma surpresa. Parece um adendo. Vocês têm a política lá, e tem também isso. Mas eu acho que hoje nós somos mais o outro lado. Nós somos muito mais humanos, artísticos, portanto, culturais, do que exclusivamente políticos. É importante, né? É importante porque, como você falou, você tem Nat Roots, que a música em Brasília sempre foi muito forte. A gente falou do rock aqui, tem vários exemplos que até hoje ainda são referência, mas, como você disse, existem outros estilos, outros gêneros também na área musical, que eu conheço um pouquinho mais, que estão, são de nível assim extraordinário. Falamos do Hamilton de Holanda, mas tem, por exemplo, Oswaldo de Amorim, que é um artista de jazz, assim, um dos melhores que você tem no Brasil, inclusive. Você tem André Vasconcelos também, que foi criado aqui na escola, a família Vasconcelos, criado aqui na escola de música, quer dizer, e hoje ele está morando no Rio de Janeiro, já tocou com o Djavan, com um monte de gente, né? Quer dizer, então, do ponto de vista cultural, Brasília tem sim uma força que ninguém pode tirar isso, sabe? É impressionante. E tem também na música clássica, você estava comentando ontem do maestro, né, da orquestra daqui de Brasília, inclusive do sonho dele, né, em relação a você ter um local de concerto, né? Merece, né? Nós temos uma orquestra sinfônica muito atuante, muito atuante. Eu fico bastante impressionado, sim. Eu sou amigo do Cláudio e a gente se encontra e ele sempre está estudando uma obra, ele sempre está trazendo, escolhe a dedo a programação da Orquestra Sinfônica. E são todos... Você vê a orquestra tocando. Um dia desses eu fui ali a Martins Pena, e eles estavam ensaiando. Bom, primeiro que voltar a Martins Pena é emocionante, muito emocionante. Mas descer aquela rampinha, você desce a rampinha, chega... Enfim, e você vê a orquestra, eles tocando, é uma coisa espetacular. Você vê eles ensaiando, cara, aquele espaço tomado por música, aquilo é de uma emoção, aquelas pessoas trazendo obras... dos mais variados compositores do mundo, do Brasil. Então, a gente precisa honrar a nossa orquestra, a gente precisa honrar o nosso teatro e honrar muito a cultura produzida em Brasília. Eu acho que é um ponto importante também, e aí eu acho que vale a pena a gente deixar registrado aqui o fato de você ter iniciativas como essa daqui, da Casa de Chá, onde você tem um envolvimento muito, inclusive, do setor privado. Quer dizer, de pessoas, de associações ligadas ao empresariado que estão interessadas em valorizar as coisas da cidade, valorizar o brasiliense, a cultura de Brasília, os valores genuinamente brasileiros. É importante isso. Quer dizer, você estava comentando ontem, por exemplo, em São Paulo, que tem o Teatro Bradesco, que é um encanto, né? Essa iniciativa da Casa de Chá é muito interessante, né? Porque as pessoas... E esses são esses primores da arquitetura. E você pergunta, por que tal pessoa, tal arquiteto é genial? Existem uns detalhes. Essa Casa de Chá foi pedida, foi encomendada, até onde eu sei a história dela. O que foi feito aqui? Você semi-enterra ela e você cria um ambiente que não interfere no espaço urbano e que proporciona, assim, como a gente falou agora há pouco, uma visão onírica. Um pôr do sol aqui é um espetáculo. Você olha para lá, o sol se põe aqui atrás do Congresso Nacional,
E é uma maravilha, é um encanto. Os prédios vão começando a acender, né? Durante o dia é quente, naturalmente, porque nós estamos num país tropical. As pessoas falam, mas o Niemeyer não gosta de árvore. Meu amigo, tem árvore na cidade inteira. Para de falar negócio de árvore. Eu sou um ecologista, eu não sou contra a árvore, não, viu, gente? Eu gosto de árvore. Mas é preciso entender a concepção de certos espaços. Isso aqui é a Praça dos Três. Não pode botar aqui no meio uma saranduba, um negócio que não funciona, não dá certo. Você tem que ver, você tem que caminhar, você tem que olhar. E a criação desse espaço é incrível nesse sentido, porque ela, primeiro, não interfere no olhar de quem está na praça. Agora, partindo para a coisa da gastronomia, é incrível isso que o Zé Aparecido comentou, e que nós que frequentamos aqui sabemos, porque é claro que a culinária e a gastronomia são fundamentais na formação da cultura. Então, quando a gente valoriza esses produtos, os produtos locais, porque parece assim, eu vou Pão comer de queijo com piqui, você provou? Cara, aí você fala assim, mas porque antigamente a gente tinha que comer as coisas, era um remédio, era ruim. Não, cara, é bom. Venha comer, venha experimentar. Eu tomei o chá azul aqui, que é um espetáculo o chá azul. O chá gelado azul, ó. Então, quer dizer, ainda cumpre esse papel de estar trazendo os ingredientes locais, os ingredientes do Cerrado, fortalecendo a nossa culinária e, mais uma vez, fortalecendo a nossa cultura. Isso é fundamental. Não, e aquilo, né, Adriano? Hoje nós temos café feito em Brasília, nós temos vinho feito em Brasília, temos geleia feita em Brasília, quer dizer, é uma diversidade gastronômica incrível que tem aqui, né? De novo, valorizando essa nossa cultura aqui, porque está tudo ligado, né? Porque continua sendo, né? As pessoas falam quais são qual é a comida típica de Brasília. Aí você fala, é a pizza Dom Bosco, é o quiberute. E não deixa de ser. Não deixa de ser, porque nós ali, todos nós, Brasília se fez, mais uma vez, em seus encontros, nesses lugares e em alguns outros, que eu também não vou esquecer. Não quero tomar puxão de orelha, mas outros tantos que a gente frequenta. Mas é um novo momento e é muito importante que isso aqui esteja acontecendo, até por ser uma opção para quem vem visitar. Exato. A pessoa que está caminhando aqui, chega às 4 da tarde, ela ter essa possibilidade de tomar um chá gelado, um café, uma taça de vinho, é maravilhoso, isso é muito bom. Muito bom. Maravilha. Adriano, olha, para mim foi um privilégio, mais uma vez, participar desse encontro com você. Acho, assim, incrível essa oportunidade de a gente poder dividir um pouquinho dessa nossa experiência daqui de Brasília com outros tantos aqui. A gente que está aqui há muitos anos, Brasília, ainda mais hoje, é uma cidade que está sempre de braços abertos para as pessoas, deseja as boas-vindas, quer dizer, o fato de você certamente conhece gente que acabou de chegar em Brasília, você conhece gente que também chegou há muito tempo aqui, e, no entanto, as pessoas conseguem ficar cada vez mais à vontade nessa cidade. Isso é uma cidade acolhedora, eu acho que isso é importante, isso está no DNA da cidade, então acho que isso é uma coisa muito importante de se falar. Olha, esse encontro foi muito feliz, cara. Eu encontrei, revi e conheci pessoas especialíssimas nessa noite. Acho que esse era o propósito desse evento, dessa exposição, que tem uma característica muito interessante. A curadoria muito feliz. A Silene optou por colocar grandes encontros, as pessoas vivendo os espaços de Brasília. Então, isso é muito maravilhoso, isso é muito especial. Eu acho, eu poderia estar morando em qualquer lugar do Brasil. Tem um dos integrantes do grupo que hoje mora no Rio, porque como a gente faz o Brasil inteiro, a gente se encontra no teatro, qualquer que seja, em qualquer cidade, e se apresenta. E meus filhos nasceram aqui, na 308, no Bloco A. Meus filhos hoje não moram aqui, moram fora, mas eu escolho Brasília. Eu costumo dizer que a gente precisa... Eu lancei uma campanha
recentemente, que é a campanha da fascinação. Mantenha o seu cartão de fascinação atualizado, fascine-se. E eu acho fascinante isso. Eu acho que diariamente a gente tem a oportunidade de se fascinar. Eu hoje tive essa oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, com isso a gente encerra esse CB Talks aqui. E eu agradeço a participação de vocês. Convido todo mundo que ainda não teve a oportunidade, depois desse bate-papo aqui, dá uma olhada com mais atenção na exposição, que ela está em cartaz até o final do mês, dia 23, até o dia 23. São 42 fotos de diferentes épocas daqui de Brasília, dos anos 60, anos 70, anos 80, 90, com a curadoria da Silene Vieira. Fico muito feliz que vocês tenham vindo aqui, agradeço e até a próxima. Tchau, tchau.